Muito bom dia, meu querido, minha querida, que o Senhor esteja te abençoando poderosamente e ricamente nesta manhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre todas as obras das suas mãos. Esta semana nós estamos falando sobre vida abundante. Meu querido, vida de princípios financeiros estabelecidos na palavra. Eu quero que você nesta manhã entenda, baseado estamos no capítulo de número 10, parte B de João, onde Jesus diz que tem para mim, para você, para cada um de nós, vida e vida de abundância. Abundância é não ter falta de nada. Abundância é não pedir emprestado, mas emprestar é dar, muitas das vezes, e nem sequer emprestar. Abundância é você ter para semear na vida do próximo. Abundância é ter para você abençoar a vida do seu irmão, da sua irmã, do seu líder, do seu sacerdote, da pessoa que Deus colocar no seu caminho. Mas, meu querido, entenda uma coisa. Abençoar alguém, abençoar um sacerdote, abençoar o seu líder, abençoar a sua líder, isso não quer dizer que você tem que quebrar os princípios estabelecidos por Deus e para o reino de Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é teu. O que você está semeando é teu. Você não pode semear o que é de Deus. Por exemplo, o dízimo não é meu. O dízimo é de Deus. A oferta não é minha. A oferta é de Deus. As primícias não são minhas. As primícias são de Deus e Deus as mandou entregar ao sacerdote. Então existem coisas, existem regras e existem, meu querido, parte da minha vida financeira que não me pertence, mas pertence a Deus. Quando eu honro a Deus, Deus me honra. Quando eu abençoo, eu vou tirar da minha finança e não daquela finança que está comigo, porém não é minha. Pertence a Deus. Ou seja, tudo que eu falei. Deus me deu ordem para tirar do que é dele? Não. Deus me deu ordem para fazer o que eu quiser com aquilo que pertence a ele? Não. Nós precisamos entender que as coisas de Deus são de Deus e que as nossas são nossas. Então eu não posso mexer naquela finança que não me pertence. Tudo que é de Deus e por isso eu preciso andar em princípios. E eu quero que você entenda que a maioria das promessas bíblicas de sucesso, a maioria das promessas de riqueza, a maioria das promessas de uma vida financeira estabilizada, ela não está, meu querido, estabilizada, não está fundamentada em coisas emocionais, não está fundamentada em impulsos. A vida financeira consolidada, abençoada, próspera, sem ter falta de nada, ela está baseada nos princípios eternos e inegociáveis de Deus. Ou seja, são praticando os princípios de Deus, são praticando os princípios eternos estabelecidos por Ele, que eu vou prosperar, que eu vou ter consolidação na minha vida financeira. Eu preciso entender, você precisa entender, nós precisamos entender que os princípios que Deus estabeleceu para a vida financeira não é só a escada do sucesso financeiro, mas também é a estrada do sucesso financeiro. Ou seja, se eu quero prosperar,
eu não posso pegar atalhos. Se eu quero prosperar, eu não posso, meu querido, sair por aí procurando questões que não estão na palavra. Então eu preciso entender que Deus, ele não se move por impulso. Deus, ele não se move pelo que eu acho. Deus, ele se move pela palavra. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que anda pelaquilo que ele deixou registrado. Então, meu querido, se eu quero crescer, se eu quero prosperar, se eu quero avançar na minha vida financeira, eu preciso ser um fiel dizimista. Eu preciso ser um fiel ofertante. Eu preciso ser um fiel primiciador. Entenda, meu querido, o sucesso de Abraão foi andar nos princípios. Capítulo 14, versículo 20 de Gênesis diz que ele deu o dízimo de tudo. Não existe interpretação para tudo. Tudo significa tudo. Então entenda que Deus se move por princípios. Se Deus se move por princípios, as promessas também se movem por princípios. Então, é a prática diária, é a sua prática da palavra, é a sua prática nos princípios bíblicos que vai fazer Deus olhar para você de forma diferenciada. É a sua prática nos princípios que vai fazer a diferença entre você e o outro que não anda nos princípios. Eu quero que você entenda que quando você discerne isso, quando você começa a praticar isso, então a sua vida começa a mudar. A sua vida começa a ser transformada. Por quê? Porque toda regra, todo princípio traz um sucesso. Todo princípio traz uma recompensa. Todo princípio traz uma vitória. Todo princípio traz uma conquista. Então, quando você anda nos princípios que Deus estabeleceu, você pode ter certeza, o eterno vai começar a fazer você prosperar no nível do céu e não da terra. Quando eu olho para isso, quando eu me jogo e me deixo ser levado, não pelas minhas emoções, mas pelos princípios de Deus, eu começo a mergulhar em coisas que parecem inexplicáveis, em coisas que parecem um paradoxo, como, por exemplo, como pode você crescer dentro de uma crise? Como pode você crescer financeiramente dentro de uma terra seca? Como pode você crescer sabendo que a terra não dá nada, não produz nada, não nasce nada? Meu querido, com Deus, quem cumpre princípio, até onde não florescia, vai florescer. Com Deus, quem anda em princípio, onde a terra não brotava, vai ter que brotar. Com Deus, quem anda no princípio, aquilo que era improvável se tornará provável. Aquilo que era impossível se tornará possível. Porque o princípio gera uma ativação invisível na atmosfera, no sistema, na terra, no mundo espiritual e no mundo físico. Então, meu querido, quando você anda nos princípios, você está ativando os princípios de Deus na sua vida. Tudo que você colocar a mão, prosperará. Tudo que você colocar o pé, prosperará, será teu. Agora, isso se você não se desviar dos princípios de Deus. Deixa eu te relembrar duas coisas tremendas
duas vidas financeiras, meu querido, tremendas, porém de uma profundeza diferenciada também tremenda. A vida de Isaac e a vida de Abacuque. No capítulo 3, 16, 17 de Abacuque, você vê um quadro caótico, um quadro de miséria, um quadro de peste, um quadro de impossibilidade, um quadro de morte. E Abacuque, então, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que, meu querido, as árvores mintam, ainda que não há gado no curral, ainda que a ovelha não produza mantimento, todavia, por mais que o quadro esteja dizendo não, por mais que o quadro esteja negativo, por mais que a terra esteja rachada e árida, todavia eu confiarei no Senhor. Por que Abacuque dizia isso? Porque, meu querido, agindo Deus, ninguém impedirá. Para Deus trazer algo, Deus não precisa que o ambiente seja provável. Para Deus trazer algo, Deus não precisa que a terra esteja adubada. Para Deus trazer algo, Deus não precisa que a terra esteja bem regada. Meu querido, minha querida, Deus colhe onde ninguém plantou. E Deus faz nascer aonde ninguém plantou nada. Então o princípio divino não é o princípio humano. Era uma terra caótica, porém Deus fez Abacuque prosperar. Por quê? Porque o justo viverá da fé, e Abacuque viveu. E o que falar da terra de Isaac? Uma terra aparentemente morta, no mesmo quadro que de Abacuque, sem esperança, sem vida, meu querido, sem nada que pudesse trazer pelo menos um pingo de esperança. Porém, existia um segredo em Isaac. Capítulo 26 de Gênesis diz que Isaac seguiu o princípio do seu pai. O segredo não é inventar princípios. O segredo é seguir os mesmos princípios do meu pai, os mesmos princípios da minha cobertura. Isaac começou a prosperar no meio da fome. Isaac começou a prosperar no meio da dificuldade. Isaac começou a prosperar no meio da crise. Eu profetizo, se você andar nos princípios, viver os princípios, praticar os princípios, como nós temos visto os vários irmãos dentro dessa pandemia, profetizando que Deus está abrindo porta, que coisas maiores estão acontecendo, que milagres extraordinários estão vindo, que coisas surreais estão sendo ministradas sobre eles por causa do princípio da fidelidade. Eu quero profetizar que sobre a tua vida também vai acontecer o mesmo. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus está te chamando para possuir as riquezas dessa terra, mas o que vai valer é se você andar em princípios. O princípio estabelece o sucesso. O princípio estabelece a conquista. O princípio estabelece a honra. Promessa de Deus, Isaías 1, 18 e 19. Se quiserdes e me obedecerdes, tereis e comereis o melhor dessa terra. Se não quiser, não quero nem falar. Então, meu querido, obedeça e verás a sua vida prosperar dentro dos princípios eternos estabelecidos por Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e faça levantar sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Vamos juntos evangelizar o mundo. Pelo menos envie para 5 pessoas para que elas também provem da prosperidade através dos princípios de Deus. E que você tenha, meu querido, para dar e para emprestar. E que o Senhor faça você prosperar em todas as áreas da sua vida. Claro,
Não se esqueça de orar e de abençoar a minha vida e da minha família. Te espero no céu, mas enquanto o arrebatamento não vem, seja próspero, em nome de Jesus, e seja mordomo do seu reino, porque o desejo de Deus é que você tenha uma vida abundante.